As matrizes de rotação têm as seguintes propriedades. A inversa de uma matriz de rotação é igual à sua transposta. Afinal de contas, nós vimos que R vezes R transposta vai ser igual a R transposta vezes R, que é igual à identidade. Ou seja, a matriz R transposta nada mais é do que a inversa. Além disso, nós sabemos que matrizes de rotação 2D tem essa característica aqui. Temos cosseno θ menos seno θ, seno θ, cosseno θ. O determinante aqui nos dá cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é igual a 1. Então, o determinante é igual a 1. Além disso, quando pegamos essa coluna aqui e fazemos o produto escalar com essa coluna aqui, nós temos cosseno de θ vezes menos seno θ, mais seno θ cosseno θ, que dá zero. E se fizermos o produto escalar entre essa linha e essa linha aqui, também nós temos o resultado igual a zero. Ou seja, tanto as colunas quanto as linhas são mutuamente ortogonais. E por último, nós temos que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado nos dá 1, e menos seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ nos dá 1 também. Menos seno ao quadrado de θ é seno ao quadrado de θ. Mais cosseno ao quadrado de θ, então nós temos 1. E uma coisa interessante é que nós vamos ver que essas propriedades funcionam não só para matrizes de rotação no plano, mas funcionam para qualquer matriz de rotação em 3D, ou seja, um espaço tridimensional, e até em dimensões mais altas que nós não conseguimos visualizar. Tá? E isso acontece porque as matrizes de rotação fazem parte disso daqui. Na verdade, chama-se grupo especial ortogonal de ordem N. O Spong fala o tempo todo que matriz de rotação pertence ao grupo SO. SO2, no caso de matriz de rotações de 2 dimensões, e SO3, no caso de matrizes de rotação em 3 dimensões. Tá? Só que ele não detalha muito bem o que são esses grupos, dos quais o grupo especial ortogonal é apenas um caso particular. Então eu vou mostrar para vocês o que é um grupo de fato, para que vocês entendam então o que é esse SON, o que isso significa de fato, né? Por que isso forma um grupo, enfim. Então, para isso, vamos dar uma olhada aqui. O que é um grupo, no final das contas? Um grupo é uma dupla formada por um conjunto e uma operação binária. O que é essa operação binária? Uma operação binária é uma operação entre dois operandos. Não tem nada a ver com 0 e 1. Tá? Não é os números binários ou base binária lá de sistemas digitais, não. Uma operação binária é uma operação entre dois operandos. Assim como uma operação unária envolve um operando, uma operação ternária envolve 3 operandos. Por exemplo, se pegarmos a operação de soma, é uma operação binária, né? Quando fazemos A mais B, temos os operandos A e B, e essa operação é uma operação que realiza alguma coisa com A e B e nos gera um resultado, por exemplo, C. Outro exemplo de operação binária é a operação de multiplicação. Então, se fazemos uma operação de multiplicação, nós temos uma operação entre dois operandos. Se fazemos uma operação de divisão, também é entre dois operandos. Então, é isso que é uma operação binária. Portanto, para termos algo genérico, nós vamos aqui chamar essa operação binária de bolinha, para representar qualquer tipo de operação binária. E o conjunto C, C vem de conjunto mesmo, tá? E pode ser qualquer coisa. Então, a gente pode ter, por exemplo, o conjunto dos números reais, podemos ter conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, números complexos, o conjunto dos números complexos, um conjunto completamente arbitrário que nós criamos agora, que tem cachorro, galinha, gato, ou seja, o conjunto dos animais, que é equipado dessa operação aqui binária.
Então, para deixar isso um pouco mais claro, vamos pegar aqui, por exemplo, né? Então, por exemplo, peguemos, digamos, o conjunto R com a operação de soma. Então, a gente está pegando uma dupla em que nós estamos equipando o conjunto dos reais com a operação de soma. Tá? Então, equipar significa que a gente vai pegar os elementos desse conjunto e vai permitir que essa operação de soma seja realizada entre eles. Mas para definirmos um grupo, nós temos que ter aqui 4 propriedades relacionadas. A primeira propriedade é a propriedade chamada de fechamento. A propriedade de fechamento, ela diz o seguinte, ela diz que se nós temos dois elementos, A e B, pertencentes ao conjunto C, então nós temos que A bolinha B também pertence a C. Tá? Então, moral da história, operação de fechamento garante que, se pegarmos elementos desse conjunto aqui e realizarmos essa operação binária aqui, o elemento resultante continua estando em C, continua estando no conjunto. Então, por exemplo, a operação de soma é uma operação fechada no conjunto dos números reais. Eu faço um número real A mais um número real B, eu tenho um número real, né? Eu nunca vou somar dois números reais e vou obter, por exemplo, um número complexo, arbitrário, né? Que se eu pego, por exemplo, dois números reais, eu tenho um número real, que claramente é um subconjunto dos complexos, mas não pode dar um complexo arbitrário. Não pode aparecer, por exemplo, a unidade imaginária lá, tá? Nesse resultado. Ou seja, então a operação de soma é fechada para números reais. A operação de multiplicação também, de divisão também. As operações aritméticas usuais são todas fechadas para os conjuntos elementares que nós costumamos trabalhar, como reais, naturais, inteiros e por aí vai. Então, essa é a primeira propriedade que um grupo precisa ter, que é a propriedade de fechamento. A segunda propriedade que nós temos que ter é a associatividade. Significa o seguinte, se nós tivermos A, B e C pertencentes ao conjunto C, então nós temos que A bolinha B bolinha C vai ser igual a A bolinha, abre parênteses, B bolinha C. Então nós temos aqui A composição com B, pego o resultado, componho com C, é a mesma coisa que eu pegar o elemento A e fazer a composição do resultado dessa composição, B com C. A vantagem de se ter uma estrutura que é associativa é que quando essas duas coisas aqui são equivalentes, significa que eu não preciso utilizar os parênteses. Eu posso fazer A bolinha B bolinha C. Tá? Então, essas duas coisas aqui são iguais a fazer isso aqui. A bolinha B bolinha C. Eu não preciso me preocupar em agrupar os termos. Né? Várias operações são associativas. Por exemplo, operações usuais que são associativas. Nós temos, por exemplo, A mais B mais C. Isso é associativo. Tá? Nós podemos pegar, por exemplo, a operação de multiplicação. Ela também é associativa. Nós não precisamos de colocar parênteses para fazer essa operação. Agora, por outro lado, tem operações que não são associativas. Por exemplo, o produto vetorial não é associativo. Logo, se nós pegamos, por exemplo, A, B e C em R3, então, se nós fizermos produto vetorial de A e B, pegar o resultado e fizermos o produto vetorial com C, isso nos dá algo que é diferente de eu pegar o vetor A e fazer o produto vetorial com o resultado do produto vetorial entre B e C. Então, o produto vetorial não é associativo. Então, tem operações que são associativas e que não são associativas. Logo, a gente vê logo de cara, se nós estivermos trabalhando com uma estrutura do tipo grupo, que tem que ter a propriedade de associatividade, sabemos que a gente não vai poder utilizar o produto vetorial para utilizar como operação binária, porque o produto vetorial não é associativo.
Tá? Então, nós temos, então, fechamento, associatividade. A terceira propriedade que grupos precisam ter é a propriedade de ter um elemento identidade, tá? Que é a identidade de grupo. A identidade nada mais é um elemento que eu vou chamar aqui, por enquanto, de maneira genérica, porque estamos escrevendo tudo de maneira genérica, que eu vou chamar de id, tá? Para indicar que é a identidade. Então, a identidade é um elemento do conjunto, tal que, para todo elemento x do conjunto, nós temos que x bolinha identidade é igual a identidade bolinha x, que é igual a x. Ou seja, se eu fizer a composição de x com a identidade, seja pela direita ou pela esquerda, eu não modifico o x, eu continuo tendo o valor de x, tá? Então, nós temos essa terceira propriedade aqui. E nós temos, por último, a nossa quarta propriedade, que é a inversa de grupo. A inversa diz que, para todo x em C, existe um elemento que a gente vai chamar de inv de x, que também pertence ao conjunto C, tal que x bolinha inv x vai ser igual a inv x bolinha x é igual à identidade. Ou seja, nós temos então um elemento que a gente vai chamar de inversa de grupo, né, que é esse daqui, tal que para qualquer elemento que eu pegar aqui de x, de C, qualquer elemento de x, então existe uma inversa associada, tal que quando eu faço a composição com essa operação de grupo bolinha, seja pela direita ou pela esquerda, eu obtenho a identidade. Então, nós temos essas quatro propriedades aqui. Tá? Nós temos, dado um conjunto, então, vou até deixar indicado aqui para ficar bem ressaltado. Então, C é um conjunto, isso daqui é a nossa operação binária, ou seja, entre dois operandos, tá? E segue essas quatro propriedades: fechamento, associatividade, identidade e inversa. Se nós temos, então, um conjunto equipado com uma operação binária que tem essas quatro propriedades, nós temos o chamado grupo. Dessa maneira, pessoal, nós podemos construir diferentes grupos a partir de conjuntos que nós podemos escolher arbitrariamente, equipados com operações binárias apropriadas. Peguemos, por exemplo, o conjunto dos números reais menos o elemento zero e vamos equipar a operação de multiplicação. Eu vou colocar como um pontinho, ao invés de colocar esse símbolo aqui, porque esse símbolo a gente utiliza no nosso contexto bastante para produto vetorial, tá? Principalmente agora aqui em robótica. A gente usa isso muito também no ensino fundamental, né? Aqui, a nível de ensino superior, utiliza muito o ponto para indicar a multiplicação, né? A vezes B, e para também não confundir com o nosso produto vetorial. Pois bem, se eu pego, não importa quaisquer elementos A e B pertencentes aos reais menos o elemento zero, e faço A vezes B, claramente eu também vou ter um número real que não é zero. Tá? Então, se eu pego dois números reais diferentes de zero, multiplico, eu tenho um resultado que é um número real diferente de zero. Então, a primeira propriedade, que é a propriedade de fechamento, é garantida. Tá? Então, a gente mostra que, por enquanto, o fechamento é garantido. Agora, vamos fazer o seguinte: multiplicação entre A, B e C, sendo C também um número real não nulo. Então, nós temos que A vezes B vezes C também pertence aos reais não nulos. E, mais ainda, eu não preciso de colocar parênteses aqui. Não importa, né? Se eu coloco isso daqui ou coloco
isso daqui, o resultado é o mesmo. Então, nós temos associatividade. Nós temos também a inversa, né? Por exemplo, se pegamos aqui todo elemento x nos números reais diferentes de zero, eu faço x vezes 1, isso aqui é igual a 1 vezes x, e, portanto, eu tenho x, o que indica que isso daqui é a nossa identidade de grupo. Então, é o nosso elemento de identidade. Além disso, se eu pego todo elemento aqui diferente, todo elemento x real diferente de zero, eu posso fazer x vezes 1 sobre x, isso me dá 1, que é justamente a nossa identidade de grupo, né? Ou seja, o nosso elemento inverso é 1 sobre x. Ora, nós temos fechamento, temos associatividade, temos a identidade e nós temos ainda a inversa. Portanto, nós temos um grupo. Tá? Agora, notem o seguinte, nós poderíamos criar um grupo com números reais, mas com outra operação de composição, por exemplo, a soma, que é o que nós vamos fazer a seguir. Mas lembrando que aqui eu fui obrigado, para criar esse grupo, a tirar o elemento zero do conjunto, porque senão eu não poderia ter a inversa. Se eu deixo o zero, se eu faço só o conjunto dos reais, sem retirar o zero, eu continuo tendo o fechamento, continuo tendo associatividade, continuo tendo a identidade, mas eu não tenho inversa. Porque se eu escolho, por exemplo, zero, né, eu não posso fazer a inversa dele. Não, a operação 1 sobre 0 não está definida. Portanto, eu não tenho a inversa de grupo. Logo, eu não tenho um grupo. Para ter um grupo, eu preciso ter as 4 coisas. Tá? Então, vamos agora criar um novo grupo aqui, só para deixar isso ainda mais claro. Tá? Então, o que nós temos aqui é o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, o conjunto dos reais e vamos equipar com a soma. Como esse conjunto é bastante conhecido, essa operação também é bastante conhecida, então algumas coisas a gente vai fazer de maneira direta, tá? Se eu pego dois números reais e os somo, eu tenho um número real também. Tá? Então, A mais B nos dá um número real para quaisquer reais A e B. Então, nós temos fechamento aqui. A operação de soma também é associativa. Então, se eu faço A mais B mais C, eu não preciso colocar parênteses, porque eu posso fazer isso daqui primeiro e pegar o resultado e somar com C, ou eu posso pegar A e somar com o resultado da soma de B mais C. Certo? Portanto, nós temos associatividade. Nós temos também ainda a identidade de grupo. É basicamente o seguinte, tenho A pertencente aos reais. Se eu faço A mais 0, isso é igual a 0 mais A, é igual a A. Portanto, nós temos que o 0 é a nossa identidade de grupo. Ou seja, do grupo formado por esse conjunto R e essa operação de composição, essa operação binária de composição, né? Ou seja, a identidade de grupo depende tanto do conjunto quanto da operação que nós estamos utilizando para definir o grupo. E por fim, se nós pegamos aqui qualquer elemento A e somo com menos A, que também é um número real, isso me dá 0. E 0 é a nossa identidade de grupo. Portanto, a gente conclui que isso daqui é o nosso elemento inverso de A. Ou seja, para todo A, eu faço a composição binária de soma com menos A, eu obtenho 0, que é a identidade. Ou seja, nós temos um outro grupo aqui. Notem, então, que nós fizemos a definição de dois grupos. Um grupo formado pelos reais sem o zero, com a operação de multiplicação,
E o outro grupo foi dos números reais com a operação de soma. E a gente pode fazer isso para diferentes estruturas matemáticas. E uma delas, né, é justamente a estrutura das matrizes de rotação. Peguemos aqui o grupo que nós vamos chamar de SON, tá? Que é o grupo das matrizes de rotação de n dimensões. Quando estamos trabalhando com duas dimensões, temos SO2. Então, as matrizes de rotação que eu mostrei para vocês até o momento são matrizes do grupo SO2. Tá? Como que a gente constrói esse grupo? Ora, essencialmente, nós precisamos, então, de definir o grupo a partir de um conjunto e de uma operação binária. A operação desse conjunto, a operação binária, é a operação de multiplicação. Tá? Ou seja, quando a gente está trabalhando com matriz de rotação, a gente multiplica para achar rotações resultantes. Por enquanto, nós vimos em duas dimensões, mas eu vou mostrar que essa ideia é generalizável para dimensões mais altas. Agora, a gente precisa saber quais são os elementos que geram esse conjunto. A gente sabe que matrizes de rotação são matrizes. Então, nesse conjunto aqui, nós vamos ter que ter, naturalmente, matrizes. Tá? Então, antes de a gente preencher esse quadradinho aqui, vamos criar alguns conjuntos e algumas estruturas associadas. Então, nós vamos criar esse conjunto aqui, que eu vou chamar de conjunto CR. É o nome que eu inventei aqui agora, tá, pessoal? Não interessa, porque é só o conjunto que eu vou escrever aqui em cima. Então, eu vou definir esse conjunto, por isso que eu tenho um igual com o triângulo em cima, significa que é igual por definição. Então, vai ser o conjunto das matrizes quadradas, n por n, tal que o determinante dessa matriz seja exatamente igual a 1. Tá? Então, a gente já sabe que para o determinante ser exatamente igual a 1, nós temos uma matriz que é invertível. Tá? A invertibilidade de uma matriz quadrada é garantida quando nós temos o determinante não nulo. Quando nós temos o determinante exatamente igual a 1, ele é não nulo, portanto a matriz é invertível. E o fato de a gente ter um conjunto desse tipo aqui implica que as matrizes desse conjunto têm todas aquelas propriedades que nós já vimos lá. É possível mostrar que as suas colunas são mutuamente ortogonais entre si, que as suas linhas são mutuamente ortogonais entre si. É possível mostrar que a sua inversa é a sua transposta e por aí vai. Tá? Então a gente tem isso tudo. Logo, nós vamos pegar aqui no lugar desse quadradinho e vamos colocar justamente esse conjunto, CR aqui, que é o conjunto dessas matrizes quadradas, cujo determinante seja exatamente igual a 1. Eu chamei de CR para falar o seguinte, olha, é o conjunto das rotações. Como a gente está chamando rotações de R, né, assim, as matrizes, então, e eu usei no slide passado o símbolo C para conjuntos, eu coloquei CR. Então, o grupo SON nada mais é que o grupo formado pelos conjuntos das matrizes N por N, cujos determinantes sejam iguais a 1, equipados com a operação de multiplicação. Tá? Então, se eu tenho R1 e multiplico por R2, sendo R1 e R2 matrizes de rotação, isso me dá uma matriz R3 e também uma matriz de rotação. Nós vimos isso anteriormente. Tá? Então, nós temos a propriedade de fechamento. Significa que se eu multiplicar duas matrizes de rotação, eu tenho uma matriz que pertence a esse conjunto, que também tem determinante igual a 1. E isso é facilmente verificado, porque a gente sabe o seguinte. Se eu pego o determinante de R1 vezes R2, isso é igual ao determinante de R1 vezes determinante de R2. Tá? Só que se o determinante de R1 e R2 forem iguais a 1, já que a gente está falando de uma matriz de rotação, então nós temos 1 vezes 1 que é igual a 1. Tá? Só que determinante de R1 vezes R2 é igual a determinante de R3. Tá? Porque eu estou pegando o determinante desse produto aqui, tem que ser igual ao determinante do resultado desse produto, evidentemente, de R3. E, portanto, o determinante de R3 vai ser igual a 1. Ou seja, o resultado da multiplicação de matrizes de rotação nos dá uma matriz de rotação também. Nós havíamos visto esse argumento anteriormente, né, quando nós estávamos trabalhando com as matrizes em R2. Eu mostrei de diferentes maneiras como que esse determinante é igual a 1.
Mostrei de um jeito mais explícito, onde nós pegamos e multiplicamos explicitamente duas matrizes e vemos que o resultado dá elementos cosseno e seno, cujos argumentos são θ1 mais θ2, né, ou seja, a soma dos argumentos das matrizes originais. Mas vimos também, quando trabalhamos com as projeções de pontos, que na verdade foi isso daqui, né? Então, nós vimos, quando nós utilizamos esse argumento aqui, da projeção de um sistema de coordenadas em outro, ou seja, a representação de pontos em diferentes sistemas de coordenadas, nós mostramos no final que a multiplicação de matriz de rotação nos dá uma matriz de rotação. E notem que quando eu fiz essa análise aqui com vocês, eu não precisei de falar a dimensão dos pontos PA e PB, né? E nem PC. Aqui eu utilizei pontos de dimensão genérica. Então, eu já tinha mostrado para vocês a prova de que o produto de matrizes de rotação arbitrárias, de dimensão arbitrária, né? Não necessariamente em duas dimensões, já dava uma matriz de rotação. Só que eu não tinha deixado isso explícito, porque a gente estava no contexto de duas dimensões ainda. Mas aqui, então, eu mostrei um outro jeito de se ver isso, né? Por meio da análise dos determinantes e na própria criação da estrutura de grupo. Pois bem, então nós temos aqui a operação de fechamento, multiplicações de matriz de rotação, continua nos dando uma matriz de rotação. Agora, nós vamos ver a questão da associatividade. A associatividade, a gente nem precisa fazer muita coisa, porque nós sabemos de álgebra matricial que multiplicação de matrizes é uma operação associativa. Tá? Então, a gente já tem a associatividade garantida. Nós temos também o elemento identidade, né, que nesse caso aqui é a própria identidade de matrizes. Então, se eu pego toda e qualquer matriz R, né, genérica de dimensão n por n, não estou nem falando nada sobre o determinante. Vou pegar uma matriz quadrada n por n. Se eu faço R vezes a identidade, é igual a identidade vezes R, identidade aqui, matriz identidade, né? E nos dá R. Ou seja, a matriz identidade é a própria identidade de grupo. E nós sabemos que a matriz identidade, ela representa ausência de rotação, né? Ou seja, rotação nula. Então, enfim, a identidade é trivial aqui no caso de matriz de rotação. E por fim, nós temos o seguinte, para qualquer matriz R pertencente ao conjunto CR, né? Esse conjunto CR, lembre-se que é um subconjunto de R n por n, porque esse daqui é o conjunto das matrizes quadradas, n por n, mas que tem determinante igual a 1. Matrizes desse tipo aqui, elas podem ter determinantes de tudo quanto é jeito, iguais a 1, iguais a 0, enfim, a gente pode ter inclusive as infinitas possibilidades, inclusive matrizes que não são invertíveis. Matrizes que pertencem a esse conjunto aqui, que é um caso particular desse conjunto, é um subconjunto, né? São matrizes invertíveis. E então nós temos que R vezes R menos 1 é igual a R menos 1 vezes R, que é igual a identidade. Ou seja, nós temos que a inversa de grupo é a própria inversa de matrizes. Só que, no caso em particular, aqui, dessas matrizes, como as linhas e colunas são mutuamente ortogonais, a gente consegue mostrar que R menos 1 é igual a R transposta. Então a gente poderia falar, olha, a inversa de grupo é a inversa matricial, não tem problema. Só que a inversa da matriz R é igual à sua transposta. Portanto, é muito mais simples nós trabalharmos com a transposta. Então, para qualquer matriz de rotação, de dimensão arbitrária, se alguém te entrega uma matriz de rotação de dimensão 50, uma matriz 50 por 50, mas você sabe que ela é uma matriz de rotação, e fala assim, inverte, você consegue inverter no braço, de cabeça, inclusive, porque basta você transpor essa matriz, você não precisa fazer cálculo nenhum. Tá? E aí vocês falam, não, mas poxa, uma rotação numa dimensão arbitrária? Sim, quando nós estivermos trabalhando com a decomposição em valores singulares, que a gente utiliza muito, tanto para fazer controle
para fazer modelagem dos nossos robôs, para fazer análise de singularidade, análise de manipulabilidade, nós trabalhamos com matrizes que são muito próximas às matrizes de rotação, que são as matrizes do grupo ortogonal. Tá? As matrizes de rotação fazem parte do grupo especial ortogonal. Tá? Existe o chamado grupo ortogonal, que é basicamente o grupo das matrizes que são invertíveis, mas ao invés deles terem determinante exatamente igual a 1, o grupo formado pelas matrizes quadradas de determinante mais ou menos 1, ou seja, eu posso ter determinante negativo também, formam um grupo ortogonal, tá? Que tem basicamente as mesmas propriedades das matrizes de rotação, exceto o determinante, que pode ser mais ou menos 1. E eles estão relacionados, inclusive, com as chamadas transformações rígidas. Movimentos rígidos são casos particulares de transformações rígidas. Movimentos rígidos são compostos basicamente de translação e rotação. Então, movimentos rígidos têm essas duas coisas, translações e rotações. Transformações rígidas têm também as chamadas reflexões. Tá? Então, é um tipo de transformação que preserva a distância entre pontos também. Continua sendo uma transformação rígida, no sentido estrito do termo, com a diferença que agora nós estamos trabalhando com reflexões. Uma reflexão que a gente tem quando a gente se olha no espelho, né? E isso acontece quando o determinante é igual a menos 1. Mas fora isso, é tudo igual. A inversa do grupo das matrizes ortogonais continua sendo transposta. As linhas são mutuamente ortogonais, as colunas são mutuamente ortogonais. Nós continuamos tendo associatividade, fechamento. A identidade de grupo continua sendo a matriz de identidade. Então é tudo igual, exceto o conjunto que forma o grupo. E quando a gente vai trabalhando então, né, com as decomposições em valores singulares de matrizes, sempre a gente vai ter nessa decomposição duas matrizes ortogonais. E como a gente vai estar trabalhando com robôs arbitrários, essas matrizes podem ter dimensões arbitrárias. Tá? Então, para um robô com, digamos, 50 graus de liberdade, a gente sempre vai ter na decomposição em valores singulares da matriz jacobiana associada a esse robô uma matriz ortogonal de dimensão n, tá? N por n. E aí a gente vai precisar de inverter isso, a gente vai precisar de manipular isso, e sem precisar de fazer a inversão geral, né? A gente só vai precisar de fazer a transposta dessa matriz. Então agora vocês sabem o que é um grupo. Tá? Um grupo nada mais é do que um conjunto equipado com uma operação de composição, uma operação binária de composição, tal que aquelas 4 propriedades sejam satisfeitas. Fechamento, associatividade, identidade e inversa. E nosso grupo especial ortogonal, de ordem n, basicamente é formado pelo conjunto dessas matrizes quadradas, cujos determinantes são iguais a 1, equipado com essa operação de multiplicação. Tá? É isso. E aqui agora, acabei de mostrar para vocês as 4 propriedades.